Fala pessoal, tudo bem? Professor Lamarck aqui na área. Galerinha, iniciando aqui hoje nossa aula 13, Brasil Colônia. Então nós vamos lá dar continuidade à nossa aula. Semana passada, na aula passada, nós falamos aí sobre o início do processo de colonização do Brasil, né, os ciclos econômicos, falamos lá do ciclo do pau-brasil, depois entramos no ciclo da cana-de-açúcar, na mineração e falamos de alguns aspectos sociais dessas duas sociedades. Beleza? Hoje nós vamos dar continuidade aqui, galera, aquilo que nós falamos na aula passada, que foi a mineração, o ciclo do ouro, né? E aí a gente vai entrar aqui em alguns aspectos importantes que foi a questão da contestação do exclusivo metropolitano, da questão ligada aos abusos que a coroa portuguesa cometia com o Brasil naquele contexto. Vamos lá. Nós temos dois movimentos importantes aqui, a conjuração baiana e a conjuração mineira. Professor, mas por que você está falando esse termo conjuração, já que aqui está escrito inconfidência? Bom, então vamos desmistificar algumas coisas aqui, porque aqui para nós é um ponto de reflexão, é um ponto de debate. Seguinte, Portugal, ele entendeu que o movimento que aconteceu em Minas Gerais foi um movimento de traição, entende? Então é uma visão que veio de Portugal para cá, logo tem uma visão que a gente chama de inconfidência, né? De inconfidentes. Então eles foram traidores para com o reino de Portugal, ok? Só que aqui o movimento não é visto como traição, foi um levante justo, né? Na perspectiva dos daqui que estavam contra Portugal. Então eles se juntam, se conjuram eles contra Portugal. Então a historiografia, ela hoje ela já trata esse movimento como conjuração mineira e não como inconfidência mineira. Mas você vai encontrar qual dos tipos na prova? Depende qual vai ser o autor referencial para a citação sobre esse movimento. Mas é importante que você entenda isso, porque há muito tempo o Enem ele não está cobrando isso de vocês, e aí pode ser uma grande possibilidade de você fazer essa reflexão lá no dia da prova, tá? Vamos lá. O que está por trás do movimento aqui em Minas Gerais? A gente tem vários elementos aqui, que é uma insatisfação muito grande da população das Minas contra os altos impostos, os tributos que eram pagos aqui nas Minas Gerais. Então vamos lá, algumas expressões, né, que nasceram aqui em Minas Gerais que a gente usa elas até hoje. Vamos lá. Uma delas é aquela situação que era o imposto pago, que era o quinto, né? O quinto quer dizer 20%, a quinta parte do que se produzia aqui de ouro. E de retirada de quinto em quinto, né, todo mês, mensalmente, surge a expressão de quinto dos infernos, né, o quinto dos infernos. Nesse mesmo cenário do Brasil colonial, que a gente vai ter a edificação de várias igrejas, né, por conta da religiosidade que nós temos aí na região, essas igrejas elas têm um papel importante, né, que é pensar justamente que o estilo barroco, né, o barroco mineiro que eu falei lá na aula passada, ela é uma tentativa aí de manter a sociedade colonial sempre ali nos quadros da Igreja Católica. Então eu ofereço muitas igrejas porque existe um termo que é muito importante, que o sagrado e o profano não andavam muito juntos. E aí existiam as ordens religiosas que faziam a construção dessas igrejas e muitos escravizados, pessoas pobres, frequentavam essas igrejas também, mas na parte de fora. Na entrada dessas igrejas eles colocavam lá um ferro, né, para que as pessoas que vinham descalças limpavam os seus pés, né, porque a população rica vinha de carruagem, então não sujava os pés. Então ficava esse ferro lá na entrada, na porta, para os escravos limparem o pé. Daí a expressão pé rapado, né? Outras expressões na época no processo também das minas, né, de colocar comida lá nos buchos, né, dependendo da quantidade de ouro que o escravo ele extraía, né, bucho vazio ou bucho cheio.
Então a gente tem vários elementos e expressões que nascem aqui na sociedade mineratória, e a questão do excesso de impostos é o fator que leva a sociedade mineratória a iniciar uma rebelião contra a coroa portuguesa. São pessoas intelectualizadas, que grande parte delas estudou em universidades lá na Europa, principalmente, atenção, a Universidade de Coimbra, né, porque eram chamados eles de coimbrões por terem estudado em Coimbra. Essa população, ela não tinha ali uma ideia muito clara se queriam que o Brasil continuasse uma monarquia ou um modelo republicano, né? Não defendiam, por exemplo, não era unânime entre eles o fim da escravidão, inclusive era um debate muito acalorado entre eles. Tem uma forte influência do iluminismo, porque foram os coimbrões que trazem o iluminismo para divulgar essas ideias, né? Principalmente as ideias de Rousseau, as ideias ali de Montesquieu, né? Da divisão dos poderes. Queriam a elaboração de uma universidade, a criação de universidade, fábrica de pólvora, né, transferência da capital para outra cidade. Então foi feito um movimento ali que realmente, né, com um aspecto muito mais elitista do que a gente vai ver na Bahia. Agora, um fato importante é a gente perceber aqui também que esse movimento, galera, tinha ali uma forte influência da independência dos Estados Unidos. Aí a gente pode perguntar, professor, mas não teve influência da Revolução Francesa? Não, porque a Revolução Francesa ela ainda não tinha iniciado. Então a Inconfidência ela vai acontecer ali em 1788, 89, tá? Nessa transição de ano. Então a Revolução Francesa ela ainda não tinha iniciado. Agora, é um movimento que teve a delação, né? O movimento foi delatado. Nós temos aí a construção de uma figura histórica, que foi a figura aqui de Tiradentes, né? Que foi aquele que teve a pena capital, a execução. Né? A rainha, na época de Portugal, Dona Maria, lê uma sentença, né, de criminosa em relação à postura de Tiradentes, que teve ele e toda a participação no evento. Não foi bem assim. Mas a gente teve literalmente o que a gente chama de construção desse imaginário sobre a figura de Tiradentes. Foi um personagem importante, sim, mas não dadas as devidas proporções dele durante aquele evento. Por isso que eu coloquei o livro do José Murilo de Carvalho aqui, da Formação das Almas, né? Porque ele vai falar desse imaginário republicano. Porque a visão de Tiradentes ela só vai ser de fato construída e dialogada ali com os princípios da Inconfidência Mineira com a proclamação da República. Então é interessante a gente pensar, fazer essa reflexão, porque é uma figura que tem a sua importância histórica, mas que teve também a construção do imaginário sobre ela. Aqui, por exemplo, né, quando você tem a construção daqui da imagem de Tiradentes como um mártir, a gente vai sempre ver um Tiradentes muito próximo do quê? De Cristo. A gente tem a forma com que ele foi colocado nas obras lá do século XIX, as obras, né, século XIX, século XX, a gente vai perceber que ele vai se assemelhar muito a quem? A Cristo, como um grande mártir. Então isso é importante a gente fazer essa reflexão, porque foi construída essa visão heróica em relação à figura de Tiradentes. Beleza? Muito importante isso aí, fazer essa reflexão aqui. Agora, a conjuração baiana, ela já tem aqui uma conotação bem diferente um pouco da mineira, justamente pela composição social. A gente tem aqui elite, mas a gente tem também populações mais pobres, escravos, por exemplo, escravizados. Existe aqui a defesa do fim da escravidão, é um movimento sim que tem no seu cerne a defesa do fim da escravidão no Brasil. Então é um movimento aí caracterizado aí justamente por lideranças, pessoas pretas. A elite ela vai acabar se afastando do movimento justamente porque ela tomou cada vez mais uma proporção popular e não era interessante para a elite manter ou ficar na frente desse movimento. A execução dos dois movimentos, a gente tem coisas que são bem parecidas e são de fato interessantes. Tanto a mineira quanto a baiana teve suas falhas, falharam. Porém, em Minas, a gente tem a execução de uma única pessoa, de uma única liderança, que foi Tiradentes. Aqui a gente tem execuções de pessoas, de 4 personagens importantes, porque colocaram-os como líderes.
Então, as execuções desses 4 representam, de novo, a forma com que a coroa portuguesa ela vai tratar esses eventos. Então, conjuração, traidores, e aí é a forma com que foi colocado em relação à conjuração baiana. Um ponto aqui muito interessante, que aqui sim a gente tem uma influência da Revolução Francesa, tá? Mas a gente tem que pensar em qual fase da Revolução Francesa a gente tem influência, que é o período da República Jacobina, né? Um momento onde que, a gente tem os jacobinos no poder, né? A liderança de Robespierre, Danton Marat. Então é a parte mais radical da Revolução Francesa. É um momento em que tiveram essa influência aqui. Ok? Então, muito interessante, tem muito tempo que não cai isso no Enem, pode ser aqui uma possibilidade nesse ano. Agora que a gente vai entrar, na questão cultural durante o período colonial brasileiro, tá? Que a gente já está a um passo aqui de falar do primeiro reinado, na verdade, da vinda da família real portuguesa, melhor dizendo, para a gente entrar lá no primeiro reinado, segundo reinado. Eu queria chamar a atenção dos senhores aqui em relação ao elemento central aqui, ó. O que a gente tem? A gente tem pessoas pretas sendo retratadas em um cotidiano colonial. Por exemplo, aqui a gente tem o típico caso patriarcalismo, né? O homem aqui na frente com seus filhos, suas esposas, e aqui as populações pretas, aqui a denotação de ele ser um escravo, pessoas estar descalço. Então, o uso de sapato representa, né, uma ascensão social, quer dizer, ele deixou de ser escravo para ser um ex-escravo. Então, isso já inclusive havia caído no Enem. A gente tem aqui, por exemplo, uma imagem que representa, é uma representação, isso não é uma fotografia, é importante dizer isso, uma representação do Quilombo de Palmares, né? Inclusive aqui nós temos o que? A capoeira, a representação da dança da capoeira. Né? Aqui a gente pode até perceber, galera, uma negra de tabuleiro, né? Como eram as chamadas vendedoras que vendiam os produtos para complementar a renda dos seus senhores, né? Chamados escravos de ganho, importante, escravos de ganho. Tinha as quituteiras que vendiam esses produtos na feira. Também existiam os tigres, né? Que eram responsáveis por eliminar os dejetos das casas da população mais rica. Aqui nós temos um outro elemento, né, que é uma atividade o quê? Urbana, que era de sapateiro, aqui ele recebendo o que? O bolo, né, que é como chamava aqueles que eram punidos pela palmatória. Aqui nós temos de novo essa sociedade patriarcal, essa sociedade que estabeleceu que olha só, e inclusive, né, dá para observar aqui, né, esse sinônimo de ser cheio, de ser uma expressão aqui que eu vou utilizar, ser gordo, porque é um sinônimo de nutrição, estar bem nutrido. E ela, né, na sua condolência, dando aqui migalhas aos filhos aqui da ama, inclusive pode ser até uma ama de leite aqui. E aqui abanando, né, gente? Abanando aqui os insetos, os mosquitos. E por fim, eu quero chamar muita atenção de vocês em relação a essa imagem, né, que é a redenção de Cã. Por que chamar a atenção nessa imagem aqui? Porque nós temos uma coisa que é o mito aqui da democracia racial no Brasil para ser refletido e para promover aqui de fato uma reflexão como essa imagem. O que nós temos aqui? Uma avó negra, uma filha já mestiça, casada com um homem branco. E ela aqui dando graças a Deus por ter nascido um filho branco, porque ele já nasce com o privilégio de cor. Então é o que? É uma realidade da nossa sociedade hoje. É o privilégio da cor. E o Enem ele vai chamar muita atenção dos senhores para fazer sempre essas reflexões acerca da questão cultural, acerca do passado em relação às tradições, às manifestações africanas que são presentes na nossa sociedade. Tanto que seja pelo samba, que seja pela capoeira, por qualquer outra manifestação cultural, o Enem ele vai cobrar essa reflexão dos senhores. Por quê? Porque o Enem é uma prova que quer saber sobre o seu conhecimento acerca desses elementos culturais. Isso é nítido, característico das avaliações
do Enem. Tudo bem? Pessoal, é isso, né? Hoje nossa aula foi um pouco mais curtinha, justamente porque é um tema que precisava ser tratado de forma assim, mais rápida, mas não esqueçam de deixar aqui suas dúvidas, suas perguntas, justamente porque é a partir de agora, é a partir desse momento que a gente tem um pouco mais de adentramento de temas que são cada vez mais recorrentes lá no Enem, tá bom? Não deixa de curtir, deixa aí o seu comentário, sua dúvida, por favor, porque é isso aí que faz a gente estar crescendo aqui. Valeu, até a próxima aula, vamos entrar no período joanino, primeiro reinado. Valeu, galera!